Saúdo a todos com a paz do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a estarem de pé para lermos a palavra do Senhor no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 24. Nosso assunto aqui é: com conselhos prudentes tu farás a guerra, ou fazei as guerras do Senhor. Capítulo 24 de Provérbios, verso 6. Amém? Diz assim, podemos ler juntos comigo: porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Vamos orar. Senhor Deus, uma vez mais, clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Pedimos que a Tua palavra ache lugar no nosso coração e o Senhor faça de nós um povo sábio, prudente, bem cônscio da hora que estamos vivendo. Dá-nos uma bênção, Senhor, nesta tarde. Nós contamos com ela, Senhor. Pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, fazer as guerras do Senhor com inteligência. Nós temos entendido, vou pedir a atenção dos irmãos aqui, nós temos entendido no Senhor aquilo que a palavra fala de nós a respeito da igreja. A palavra faz várias comparações, mostrando a igreja de várias formas e com várias simbologias. A mais conhecida delas para nós é corpo. Então, a igreja, corpo de Cristo. Esse sentido de corpo para nós está claro. Eu diria que essa doutrina de corpo está bem consolidada no nosso meio. E quando nós falamos em corpo, para nós aqui nessa classe, os irmãos que nos acompanham nos satélites, está bem entendido que nós estamos falando de um conjunto, porque corpo é um conjunto. É um conjunto de órgãos, membros, que trabalham com o único fim de manter o corpo vivo. Então isso o Senhor nos ensinou há muito tempo. Eu me lembro muito bem, eu era menino ainda, e o Senhor deu uma revelação dizendo que nós não íamos ter nesta obra o grande servo. Ou nós íamos ser grandes, ou nós íamos ser servos. E nós decidimos ser servos somente. Grande aqui no nosso meio, só o nome do Senhor. Ele que merece toda a honra, toda a glorificação, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então esse sentimento de corpo nós já adquirimos há muito tempo. E a beleza da obra é o corpo. Quando você fala beleza, a beleza tem um sentido harmônico, não é? A pessoa pode ter olhos azuis e não ser bonita, porque beleza é um conjunto de coisas harmônicas que fazem a beleza. E a beleza dessa obra, por certo, é o corpo. A beleza dessa obra não é um ou outro, mas a beleza dela é quando ela se junta, como nós estamos aqui, e clamando pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo vem sobre ela. Essa é a beleza da obra. Então, o corpo para nós está bem entendido. Suas funções, como que ele age e tudo mais. Isso é um aspecto. Mas a palavra também fala, Paulo escrevendo, ele fala da igreja, dá um exemplo, até dizendo que nós devíamos sofrer as aflições como bom soldado. Então esse é um outro aspecto que nós queremos deixar aqui com os irmãos. A igreja é como um exército. Como bom soldado, é muito simples de entender a comparação que o Espírito Santo faz com a igreja como soldado, bom soldado. Porque
de um soldado, o que se espera? Você espera dele que ele seja pontual, não é? Que ele tenha uma postura, que ele tenha conhecimento da luta que ele vai travar, que ele tenha conhecimento da batalha que ele vai enfrentar, se esse é um bom soldado, que ele seja legítimo. Os irmãos me acompanhem, por favor. A luta tem que ser legítima, ela tem que ser lutada dentro de certos critérios. Então, é a legitimidade da função do soldado e até da prontidão, não é? Você não pode imaginar um soldado sonolento, desatento. Então, quando Paulo diz assim, como um bom soldado, ele está dizendo um soldado que tem a posição. E o exército, por sua vez, sabe muito bem. Quando a igreja é comparada com o exército, o que os irmãos imaginem? A organização, não é? Eu me lembro quando eu vim para essa obra, eu me impressionei muito. Nós servimos o Senhor a outra igreja, minha mãe era evangélica, nós viemos o primeiro culto, eu me lembro do primeiro culto que nós assistimos. As pessoas estavam assim na igreja, a igreja estava cheia, e o pastor que foi a fazer a abertura saudou a todos com a paz do Senhor e disse assim: olha, nós vamos nos ajoelhar para clamar. A igreja fez aquele silêncio, a igreja se ajoelhou, e eu fiquei observando, que reverência, que organização, não é? Que disciplina. E clamando ali, a comunhão do Senhor já veio sobre o povo, e a comunhão foi restaurada. Eu me lembro que foi um culto maravilhoso, aquele culto, tal era a organização. Então, entender a igreja como um exército é simples. Você vê a organização, a disciplina. Muitas pessoas vêm aqui no Maranhão, militares até, e se impressionam. Como que nós podemos servir aqui 4.000 refeições em 20 minutos? Eles ficam impressionados. Eles têm um quartel, às vezes, com 500 pessoas, não conseguem fazer isso. Mas aqui no Maranhão tudo funciona bem, tudo está debaixo de uma orientação, porque a boa mão do Senhor está sobre nós e o Senhor está governando. Então, entender a igreja como exército é muito simples. Mas nós queremos deixar aqui para os irmãos esse fato da igreja defender e combater. O exército faz, as ações do exército são essas, né? Ele se defende e ele combate. Isso é muito simples. Meus irmãos, está claro para nós aqui, no período que nós estamos passando, que nós estamos numa batalha. Por acaso alguém aqui não sabe disso? Tem alguém aqui entre os irmãos que não sabe que nós estamos numa guerra? Nós estamos numa guerra. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A guerra da igreja é uma batalha espiritual, onde o Espírito do Senhor está nos conduzindo para muitas vitórias, tem nos conduzido em muitas vitórias, mas nós estamos numa batalha, temos passado muitas lutas. Mas eu queria, nessa aula aqui, rapidamente, sem ultrapassar o limite aqui do tempo, mostrar para os irmãos as semelhanças da igreja com Israel. Há muitos anos atrás, já no início desta obra, o Senhor nos fez olhar para Israel. Eu vou fazer aqui uma observação primeiro. Nós não temos aqui que fazer nenhuma distinção entre árabes e judeus. Absolutamente. Nós não somos a favor dos judeus contra os árabes. Olha, por favor. Não é isso. Eu, por exemplo, os meus avós maternos são espanhóis, foram espanhóis, não é? E a Espanha foi dominada pelos árabes durante 500 anos. Nós trazemos à nossa família muitas características dos árabes, até características genéticas, né? Por exemplo, esse nariz aqui não é à toa. As minhas filhas reclamam: papai, tinha que puxar o seu nariz, mas não teve jeito. A neta veio igual. Então não tem aqui que defender árabe ou defender judeus. Não temos, mas nós aprendemos uma coisa com o Senhor, que Israel para nós funcionava como um relógio profético. E aqui nós observamos, meus irmãos, vou passar aqui para os irmãos, que aquilo que acontecia dentro de Israel politicamente, e nós refletia profeticamente. Nós começamos a ficar atentos a Israel, porque sabíamos que sobre Israel estava o olhar do Senhor, e a igreja
que andava no mesmo passo da profecia, ela recebia também as orientações a respeito disso. O livro Ó Jerusalém, ele mostra justamente a luta, a saga daquele povo em se estabelecer na terra. Eu vou pedir atenção dos irmãos, porque falar de história às vezes é muito árido, né? Mas quando Israel voltou à sua terra, e um brasileiro foi muito usado para isso, ele convocou a reunião e ele fez uma coisa propícia a que fossem votados naquela reunião a volta dos judeus para a sua terra, e acabou que os votos ali venceram, né? E eles foram recolocados na sua terra. E até vou falar uma coisa que fora do assunto, vou voltar. Por conta disso, por conta desse brasileiro, nós também fomos muito abençoados pelo Senhor. Porque o Senhor, em contrapartida, o Senhor nos deu a bênção, a oportunidade de conhecer essa obra gloriosa. Eles foram abençoados, voltaram para a terra, e nós também estamos na nossa pátria. Mas ali, eles voltaram. Nós entendemos, meus irmãos, num caráter profético, que o Senhor queria falar muito conosco a respeito de Israel. Eu vou dizer uma coisa aqui para os amados. Eles se estabeleceram na terra. Eles eram poucos. Eles tinham que defender o território. Começaram por Jerusalém. Era pequeno o grupo que estava ali. 20 soldados iniciaram a defesa de Jerusalém. Eram poucos. Eles estavam ali envolvidos. Apesar de poucos, eles começaram a marcar os limites, defender aquele perímetro pequeno que eles tinham até então. As oposições em volta eram grandes. O mundo árabe que estava ali não queria aquilo, que eles voltassem, mas eles voltaram e se estabeleceram ali. Poucos homens, notem, poucos recursos, e eles batalharam por ali. Desde o início desta obra, o Senhor nos falou, o Senhor nos advertiu que nós íamos ser poucos. Os irmãos não pensem em nós nessa obra como uma multidão, como nós estamos vendo por aí, aquela multidão, aqueles templos enormes. Nós nunca vamos ser isso. Porque também o Senhor nos ensinou que essa não deve ser a nossa preocupação. Nós não estamos preocupados com o número de multidão. O Senhor Jesus, ao contrário, disse assim: onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei com eles. E essa tem sido a nossa experiência. Quando nós nos lembramos da nossa igreja, muitas vezes nós estamos lembrando de um templo com jardins de inverno. Às vezes a nossa igreja é uma garagem emprestada. É uma sala de irmãos que foi cedida. É um terraço emprestado. 4, 5, 10 pessoas. Mas quando aqueles 10 se reúnem e clamam pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo está derramado sobre eles. Então nós nunca estamos pensando em ser grandes em número. Olha, essa não é a nossa preocupação. Os 20 soldados que estavam ali, eles tinham muitas necessidades. Eles precisavam começar um país. Os irmãos sabem o que aconteceu? Um navio atracou com tudo o que eles precisavam. Remédios, armas, gente, soldados, gente de todos os tipos. Um navio cheio de pessoas se atracou no porto. Havia em Israel na época um homem chamado Ben Gurion, era o primeiro ministro de Israel, e ele mandou o navio parar onde estava e fez uma pergunta ao comandante: o que é que vocês querem aqui? Porque nós estamos aqui empenhados em defender o lugar que o Senhor nos deu. Nós somos comprometidos com esse projeto de defender e estabelecer a nossa terra. E eles mandaram a resposta dizendo assim: nós não temos nada com isso. Essa luta de vocês é de vocês. Nós viemos só para voltar para a terra. Nós queremos morar aqui. Nós queremos desfrutar da terra. Mas nós não queremos lutar essa luta de vocês, não. Os irmãos sabem o que ele mandou fazer? Bombardeou o navio, afundou, acabou com tudo. Com gente, com recursos, tudo que estava lá. Os irmãos sabem por que ele fez isso?
porque ele sabia o seguinte: se ele deixasse entrar em Israel, naquele momento, aquela mentalidade, Israel não ia permanecer. Nós entendemos isso no início. Nós sabíamos que nós íamos ser poucos, mas os poucos que começaram essa obra entenderam uma coisa: nesta obra só vai existir um governo, e esse governo é do Espírito Santo. Ele não vai ser de outros. Essa mentalidade foi dura, né? O que Ben Gurion fez. Mandou afundar, destruiu tudo. Mas ele foi sábio. Porque se ele deixasse entrar naquele momento um outro povo com uma outra mentalidade, aquilo não ia dar certo. Meus irmãos, no início nós descobrimos isso. Nós íamos ser poucos. Nós tivemos que aprender a duras penas o governo que era o que o Espírito Santo queria. Nós tivemos, meus irmãos, que entender que o Espírito Santo estava comprometido em estabelecer esta obra. 8 irmãos aproximadamente começaram essa obra no nosso meio. Ou tomaram consciência da obra, né? Porque a obra é eterna. Às vezes nós nos referimos à obra como a Igreja Maranata, mas a obra é eterna. Ela veio da eternidade, passa pelo tempo do homem, nos alcançou também, e ela vai levar o homem à eternidade. Mas um pequeno povo entendeu isso, que nós não podíamos ter duas mentalidades. Uma mentalidade de pessoas, muita gente no nosso meio. O senhor não queria isso, o senhor queria uma mentalidade de obra, de estabelecer uma obra e lutar por ela. Meus irmãos, isso foi muito duro para nós. Somente, vou dizer uma frase aqui, por favor, guardem. Uma grande obra só se faz com um grande compromisso. Você não consegue fazer uma obra de qualquer forma. E houve em Israel uma batalha. Logo do início, quando aqui eles começaram a aumentar a posse da terra, eles começaram a crescer, eles também começaram a receber as investidas. E algumas coisas que aconteceram lá, aconteceram conosco também. Os irmãos, vejam só, havia uma batalha, e a orientação ali do comando central era vigiar. O que aconteceu de fato? Havia uma depressão no terreno, e um destaque de soldados, um comandante israelita se colocou aqui, na depressão deles. Ficaram escondidos. Os egípcios estavam passando aqui, ao lado. A orientação para ele era: você vai vigiar. A orientação era: somente vigia e passa as ordens para o comando central. Ele ficou ali, mas eles eram valentes. Eles eram homens, meus irmãos, que estavam ali, encobertos, escondidos. De repente, o comandante que estava ali, ele não ficou mais na orientação, e ele saiu aqui dessa situação e atacou o exército que estava passando. O exército recebeu aquela carga de início, se recompôs, voltou contra eles. Eles eram um grupo pequeno e foi um massacre. Mataram quase todos. O comandante escapou. Ele veio, fugiu. Dias depois ele chegou em Jerusalém, ferido, caminhando, e o alto comando que estava ali o recebeu. Os irmãos sabem o que aconteceu? Ele foi julgado e foi morto, fuzilado. Os irmãos sabem por quê? Porque Israel estava entendendo o seguinte: ou vai obedecer ao comando, ou não pode ficar conosco. Meus irmãos, muitos no início, quando viram a bênção que o Senhor estava fazendo, inclusive neste lugar aqui, porque este lugar que os irmãos estão aqui, ele não foi colocado aqui porque nós achamos que era mais bonito, não. Este lugar aqui, o Senhor deu uma visão de um anjo que estava em cima desse morro, e o anjo debruçava em cima do morro, e a veste dele batia exatamente neste lugar. Foi por isso que o templo está colocado neste lugar. Houve uma vigília nesse lugar, que o lugar tremeu, porque o Senhor estava presente. Louvado seja o Senhor. Muitos, quando ouviam isso, queriam vir para o Manaim, queriam vir se juntar a nós. Mas a pergunta é:
Estavam dispostos a obedecer? Meus irmãos, essa foi a nossa luta. Muitos queriam vir para a obra, mas não queriam obedecer. Eles não queriam obedecer um comando central. E a nossa luta sempre foi essa. Muitos queriam ser pastores no nosso meio. Se apresentavam, queriam, tinham desejo. Mas o que eles não queriam era obedecer. Meus irmãos, que luta, né? Homens valentes, viu? Vou fazer essa ressalva aqui. Esse povo que estava aqui era valente. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos com toda sinceridade. Se tem uma coisa perigosa, é um valente animado. Quando nós construímos o Manaim lá na minha região, nós passamos muito isso. Chegavam uns valentes lá, não, eu faço, eu vou fazer, vou acontecer. Espera aí, calma, companheiro. Porque gente animada, motivada, é um perigo. Nessa obra não precisamos de animação, não. Nós precisamos de obediência. Ou escutar o Senhor e fazer somente o que o Senhor mandou. Essa era a nossa luta, que nós queríamos fazer parte do que o Senhor mandou e parte do que nós queríamos. Uma luta, meus irmãos. A obra no exterior nós passamos demais isso. Nós fazíamos uma reunião, o Senhor dizia assim, olha, vai lá à Bolívia, faz isso, isso, isso. A pessoa saía orientada com dons, com a imposição de mãos, ela ia lá, fazia tudo que o Senhor tinha mandado, mas às vezes o voo dela era só no outro dia, ela resolvia fazer mais uma coisa. Aquilo mais que ela fazia nos trazia um problema que levava 2 anos para consertar. E a nossa luta nessa obra é isso, entender que nós somos um exército, mas nós temos que estar debaixo de uma disciplina. Meus irmãos, olha, nós fomos chamados, nós pastores temos um exemplo, nós fomos chamados para uma ordenação. Então eu estou ordenado para uma determinada função. Se eu não obedeço mais o corpo que me levantou, um dia eu aceitei o ministério como os nossos irmãos na frente da igreja. O Senhor nos chamou, nós viemos à frente da igreja, nos ajoelhamos, à frente da família, das minhas filhas. Eu recebi uma ordenação. Se agora eu não quero mais aquela ordenação, eu me levanto contra, eu estou desordenado. E essa foi a nossa luta, meus irmãos, desde o início. Houve uma batalha em Israel, que foi uma coisa interessante. Não sei se nós temos um mapa aqui, não sei se há nos slides. Podia passar, por favor? Vê se tem um mapa de Israel. Bom, exagerou agora, né? Botou o mundo. Bom, o mapa de Israel, né? Mas houve uma batalha, Jerusalém está aqui, não é? Houve uma batalha que Israel foi atacado por 3 frentes ao mesmo tempo. Os irmãos notem, eles eram um país recém-formado e foram atacados por 3 frentes. As colinas de Golã, a Síria entrou por aqui. Daqui de Golã, qualquer canhão médio alcança Israel aqui embaixo. Daqui de cima, a balística fica muito mais facilitada. E eles entraram por aqui, a Jordânia entrou aqui pelo meio, o Egito entrou pelo sul, ao mesmo tempo. E houve a primeira ordem. A primeira ordem foi: deixe que eles entrem. Meus irmãos, como é que você vai entender uma coisa dessa, não é? Deixar entrar, quer dizer que nós vamos deixar entrar? Deixa entrar. E eles entraram, o Egito entrou, a Jordânia, a Síria, eles entraram, Israel não fez nada. Veio uma ordem para o exército de Israel: vocês podem dormir essa noite. Está ficando todo mundo doido, não é? O exército vai dormir, descansar. Eles obedeceram. Os egípcios, os adversários de Israel, não dormiram aquela noite inteira. Já tinham um dia de caminhada para entrar em pontos estratégicos, ficaram acordados, não dormiram, cansados. No outro dia de manhã, Israel estava descansado e eles todos cansados. Veio a segunda ordem: os aviões podem sobrevoar. Os aviões começaram a sobrevoar o país, sobrevoava, passava por cima deles, não atacava. A ordem era só sobrevoar, não bombardear. No terceiro dia, eles já estavam muito cansados, tensos, para saber o que Israel ia fazer. E o comando deu uma ordem para os aviões derrubar todas as pontes, destruir todas as entradas.
E eles, ao invés de atacar os exércitos, eles destruíram as pontes, as entradas. Sabe o que eles fizeram? Deixaram o exército adversário dentro de Israel sem poder voltar. Não tinha logística suficiente para levar comida e água para eles. E Israel matou a grande parte deles de fome e de sede. Nós começamos a ver nessa obra também desde cedo que o que nos dava a vitória não era a nossa valentia, nossa cultura, mas era obedecer ao Espírito Santo, o que ele falava conosco. Muitas vezes ao contrário da nossa razão. E eles fizeram isso. Foi preciso a ONU intervir. Não, vocês não podem matar ninguém de sede. Não pode. E houve, meus irmãos, nessa batalha, coisas assim impressionantes. Eu vou só dizer uma coisa aqui, para que os irmãos saibam. Por exemplo, muitos soldados da Síria, da Jordânia, deram declarações que eles não sabiam direito com quem estavam lutando. Há fotos por aí, nos livros, um soldado israelense e um batalhão de sírios ajoelhado aos pés de um homem. E os sírios deram declarações dizendo assim, que eles viam por trás dos tanques de guerra de Israel um exército poderosíssimo, armado, moderno, que eles nunca tinham visto, mas só tinha um homem. Mas é que o Senhor é que batalhava as guerras de Israel, estava por trás. Quem batalha as guerras dessa obra é o Espírito Santo, é o Senhor que está conosco também. Nós só temos que obedecer, meus irmãos, e eu vou dizer uma coisa aqui de público. Como é difícil obedecer. É difícil, meus irmãos. Obedecer ao Senhor é muito difícil. Mas nós precisamos, meus irmãos, saber do Senhor, e eu vou deixar aqui uma palavra aos irmãos: fazei as guerras do Senhor com prudência, em todos os sentidos da sua vida. O seu emprego, se você tem uma guerra, tem que saber do Senhor como que é que você vai ganhar aquilo. Na sua família, se tem uma guerra, tem que saber do Senhor, tem que ir aos pés do Senhor, porque a orientação do Senhor é que vai te dar a vitória. Fazer as guerras do Senhor com sabedoria. Meus irmãos, nós passamos por isso. As colinas de Golã aqui em cima, elas foram cercadas. Não tinha saída, meus irmãos. Mas eles obedeceram. Eu vou dizer aqui uma coisa aos amados. Para obedecer tem que ter uma estrutura espiritual. Me lembro que muitos anos atrás o Senhor prometeu um imóvel para uma determinada igreja nossa, lá na nossa região. A compra era muito difícil. Nós trouxemos aqui o imóvel, o Senhor deu uma revelação que aquele preço que estava sugerido ele não pagava. Ele só permitia 50%, metade. Nós ficamos numa luta, mas quem é que vai levar essa notícia? Para o dono. O dono é uma pessoa dura, difícil, tinha muitos imóveis. Nós, 50%, como é que nós vamos fazer? E nós vamos buscar o Senhor lá na região. O Senhor deu uma visão interessante. O Senhor deu uma visão de que vinha um anjo, quando nós fazíamos a oferta para ele. A oferta era simples, né? O Senhor quer tanto, nós só pagamos a metade. Era só isso. É simples. O anjo vinha com uma espada, a espada muito afiada. O anjo passava a espada assim, delicadamente no pescoço dele e tirava a cabeça dele. A cabeça saía na espada. E dava para ele e ele botava a cabeça debaixo do braço. E conversava conosco. E nós temos lá um preparo que o Senhor orientou, fomos lá, um pastor fez a oferta. Nós já fizemos a oferta e fechamos o olho. Aí ele pensou, falou, é para a igreja? É. Eu aceito. Nós, aceita? Aceito. Que coisa, hein? Aí marcamos no outro dia no cartório, cidade pequena, ele levou o advogado dele para fazer lá, acompanhar os documentos, e aí depois ele assinou ali um contrato de compra e venda, nós demos o sinal. Aí o advogado falou para ele assim, meu amigo, já acabou o negócio, está tudo certo, está tudo fechado. Queria te fazer uma pergunta. Como é que você fez um negócio desse pela metade do preço? Aí ele parou e falou assim,
É mesmo, não sei onde que eu estou com a minha cabeça. Aí nós falamos, nós aqui, nós sabemos, hein? Está debaixo do braço. Mas nós entendemos uma coisa preciosa, meus irmãos. A nossa razão não vale nada. O que opera em nosso favor, em favor desta obra, é o Espírito Santo, é Ele que opera. Nós temos que obedecer. Agora, para obedecer, você tem que ter uma estrutura espiritual, senão você não consegue obedecer. A razão toma a frente, não é? Nossos pastores aqui foram a Israel, conhecer Israel por uma revelação, um grupo, muitos anos. Um dos nossos pastores chegou numa cidadezinha, foi se hospedar no hotel, na frente tinha uma escola. E ele colocou as malas ali, enquanto fazia a ficha ali de entrada e tal, ele ficou na porta do hotel e ficou observando as pessoas. E ele olhou em cima do muro da escola, um menino assim de uns 12 anos, com uma metralhadora. 12 anos. Ali com a escola, era hora do recreio, e o menino ficou olhando para ele, não tirava o olho dele. Estrangeiro, na calçada, o menino de olho nele, e com a metralhadora atrás. Aí fez um sinal para um outro, ele olhou lá para o outro lado, já tinha um outro lá na ponta, de uns 14 anos, armado também com a metralhadora, os dois de olho nele. Meninos ainda. E ele fez um sinal com a cabeça assim, cumprimentou os meninos, entrou e ficou pensando, né? Porque Israel sabe disso, que ele depende das gerações que vêm para continuar zelando, para guardar a terra. Meus irmãos, nós temos visto o Senhor fazer isso com as nossas crianças. As nossas crianças são cheias do Espírito Santo. O trabalho das crianças agora, coisas notáveis aconteceram. Há um trabalho sendo feito com os nossos jovens. Você olha aí no mundo, nas faculdades, os jovens praticamente destruídos, jogados. No mundo, os nossos jovens são bonitos. Os nossos jovens são usados pelo Senhor, eles pregam a palavra, eles estão cheios de dons. Eles são batizados com o Espírito Santo. Meus irmãos, uma coisa extraordinária o Senhor tem feito. A obra é no corpo, meus irmãos. Até uma das nossas crianças fez uma pergunta para a professora, né? Você entendeu as aulas? Ela falou, eu entendi tudo. Eu só não entendi uma coisa. Por que Maria foi para a igreja católica e Jesus ficou na Maranata? Era só uma pergunta que ela não tinha entendido direito. Era aquele discernimento, né? Mas eu queria terminar aqui dizendo para os irmãos o seguinte: nós, como Israel, nós estamos estabelecendo a nossa terra, colocando os nossos limites, vigiando as nossas fronteiras, porque nós não queremos que nesta hora do arrebatamento entre uma mentalidade que não é a mentalidade de obra. As nossas armas, elas não são materiais. Nós temos as nossas armas, o clamor pelo sangue de Jesus. E eu vou fazer aqui um apelo de público: não abra mão do clamor, meu irmão, não abra mão, porque foi o clamor pelo sangue que nos trouxe de pé até o dia de hoje. Não abra mão do sangue, porque este sangue glorioso é que nos mantém de pé. Quem é que tem isso, meus irmãos, aí fora? Palavra revelada. Onde é que os irmãos já viram isso? A riqueza da palavra revelada. Um texto simples, um obreiro simples, ele vai ao púlpito e ele abre a palavra no Espírito, e o Senhor dá um impulso naquela palavra, meus irmãos, ela alcança o nosso coração. Onde é que os irmãos já viram isso? Onde? Corpo. Os irmãos vieram de Israel agora, fizeram uma série de reuniões lá, de cultos, com pastores de 180 países. Eles ficaram impressionados, eles querem tudo que nós temos. Eles querem a nossa doutrina, eles reconheceram nisso, que é o que eles precisam. Meus irmãos, nós estamos sendo preparados. Temos nossas falhas também, temos. Vamos aí. As nossas falhas estão aí. Nós temos que tratar delas. Estamos tratando. Mas, para terminar, eu queria dizer uma coisa. Em Jerusalém,
a um monumento. E eu vou contar isso aqui até fazendo um apelo aos irmãos. Aquele povo que, para estabelecer essa terra, onde eles estão cercados de todos os lados de adversários, em Jerusalém tem um monumento chamado Yad Vashem. Yad Vashem, explicando em poucas palavras, é um monumento que foi levantado para que a memória daqueles que tombaram nos campos de batalha não seja esquecida. Para que não saia da memória deles os filhos que foram para a batalha para defender aquela terra e morreram na batalha. Meus irmãos, é um monumento extraordinário, é um granito, não sei, aqui tem uma foto, né? Mas basicamente, para os irmãos entenderem, é um granito negro, pesadíssimo, que ele fica aqui apoiado justamente aqui nesses seixos rolados aqui, nessas pedras que não eram desse formato original, elas eram retangulares ou de outras formas, mas que de tanto rolar e baterem, bate para lá, bate para cá, elas foram quebrando as quinas e tomaram aquela forma arredondada. Aquilo ali é o miolo da pedra, é o que tem é o cerne da pedra, é o que tem de maior resistência. O que não servia quebrou e saiu, mas ficou aquele miolo resistente. Essa pedra de granito enorme, pesadíssima, ela está apoiada em cima dessas pedras. E eles têm ali também uma pira, uma tocha, um fogo que fica ali. O pastor perguntou atrás, tem um lugar que tem um mapa com todos os campos de concentração onde os judeus foram massacrados na guerra, onde 6 milhões de judeus morreram. Tudo isso, esse monumento está ali, e o pastor ficou muito intrigado com aquilo, né? De uma certa beleza, mas também muito pesado, muito triste aquilo ali. O nome daqueles que partiram e tudo. Ele fez uma pergunta aos guardas, porque aquilo ali era muito vigiado. Os guardas armados, ele fez uma pergunta ao guarda, o que significava aquilo. E o guarda disse para ele, o guarda disse, olha, o Yad Vashem, essa pedra, esse granito negro, simboliza toda a opressão do mundo que está sobre os judeus. Toda a luta, tudo aquilo que o adversário fez para esmagar Israel. Mas não conseguiu justamente por causa dos seixos rolados, naquelas pedras que bateram, quebraram as quinas, mas que estavam lá de pé para suportar o peso. Cada nome daquele simboliza os pais que perderam seus filhos na batalha, que foram defender Israel, não voltaram, que tiveram perdas, tiveram dor, mas para estabelecer aquela terra. Ele disse ao pastor o seguinte, essa chama de fogo é para nos lembrar que enquanto tiver um de nós vivo, nós não vamos entregar Israel para ninguém. O Senhor nos pôs aqui, e aqui nós ficaremos, disse ele. Porque ele disse assim, porque nós não temos para onde ir. O pastor abaixou a cabeça e lembrou de nós. Meus irmãos, nós estamos nessa obra. 45 anos faz que nós conhecemos esta obra. Há 45 anos atrás nós não conhecíamos nada disso, mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos visitou naquele dia. Há 45 anos nós insistimos com o Espírito Santo para que ele permaneça no nosso meio. Sem ele não tem seminário. Sem ele não tem bênção. Sem ele nosso coração não sabe glorificar o Senhor. Mas ele tem sido bom conosco, esse bom Espírito Santo. Esse Espírito Santo maravilhoso tem estado conosco nessa batalha. Meus irmãos, não tem sido fácil. Nós estabelecemos uma obra. Israel luta pela pátria dele. Nós também. Eu queria dizer aqui de púlpito uma coisa para os irmãos. Nós não somos mais uma igreja. Nós já fomos uma igreja. Hoje nós somos uma nação esparramada pela face da terra. Todos nós estamos debaixo de um corpo, de um sangue, clamando para que o Senhor Jesus venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós temos uma pátria. Ela não é desse mundo.
Mas um dia nós vamos estar todos nas mansões com o Senhor. Meus irmãos, tem sido fácil? Há alguém aqui sem luta? Se há alguém aqui, levanta a mão, quero te conhecer. Nós vamos orar com você, vai ter umas 15 essa semana. Sabe por quê, meus irmãos? Porque toda a igreja está debaixo de luta. Israel, eles têm o granito pesado em cima das pedras. Nós também. Essa obra chegou onde chegou, mas não foi fácil, não. Ela chegou aqui, os irmãos sabem por quê? Vou dizer, por causa dos seixos rolados que existem nessa obra. Por causa de homens e mulheres valentes no Senhor, que não deram suas vidas por preciosa, sofreram, rolaram, quebraram quinas, aquilo que não servia o Senhor tirou de nós. Mas dentro de cada um de nós tem, às vezes, uma luta travada para servir o Senhor. Não tem sido fácil, não. Meus irmãos, eu vou contar uma coisa aqui, rapidamente. Eu tive uma ovelha, que de 18 para 19 anos, uma menina, ela aceitou o Senhor e ficou muito alegre. Uma família muito rica. E ela avisou os pais: olha, eu estou muito feliz com Jesus. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. E o pai disse para ela o seguinte, para os irmãos saberem: olha, eu preferia que você estivesse nas drogas. Se você continuar com isso aí de igreja Maranata, te põe para fora de casa. Nós assistimos muitas vezes aquela moça, novinha ainda, tenra, no começo da vida, mas um pai severo, duro, rico. Ela tinha tudo, meus irmãos, e ela insistiu e serviu o Senhor. Uns meses depois, ela chegou do culto, num domingo, e as malas estavam na varanda da casa. E o pai disse para ela: você vai insistir com isso? Para fora. Que pai que é esse? Colocou uma moça de 19 anos para fora. E no domingo ela pegou as malas e se dirigiu à igreja, chorando, e os irmãos que estavam ali acolheram aquela moça. Por fim, ela foi acolhida num quarto, no fundo da igreja. Os irmãos ajeitaram aquele quartinho, fizeram ali, ela colocou as coisas, e ali ela morou algum tempo, até se formar. As irmãs da igreja lá é que fizeram o enxoval dela, que compravam as roupas para ela. O pai colocou para fora. Meus irmãos, essa obra tem nos custado caro. Essa obra não é uma aventura que começa e acaba. Essa obra não tem sido para nós simplesmente uma animação de gente. Ela tem nos provado. Ela tem nos provado muito sério. O Senhor, quando nos pega para provar, ele não brinca não, Ele quebra as nossas quinas. Ele nos faz rolar até ficar o que serve para Ele, para a obra. Ela casou uns anos mais tarde com um menino pobre, um obreiro, um servo do Senhor. Queria perguntar aos irmãos que se tem coisa mais bonita do que isso. Um menino pobre que serve o Senhor, honesto, trabalhador. E ela se casou com ele. 10 anos depois o pai se converteu. E nós vimos aquele pai de joelhos pedir desculpa a ela, de joelhos, pegar nas mãos dela e beijar e dizer: me desculpa, me perdoa. Eu não sabia, eu não conhecia o Senhor. E ela perdoou o pai. Meus irmãos, essa obra tem custado caro. Para servir o Senhor nessa obra tem que ter personalidade. Tem que ser pedras lavradas. Estamos brincando de bater palmas para Jesus. Eu vou dizer aos irmãos somente uma coisa. Nós perdemos um pastor, um homem trabalhador, lavrador do campo. Perdi um amigo fiel, homem que virou muitas noites no Manaim, construindo o Manaim comigo e com outros valentes,
Um dia, vindo da feira, ele vendia verduras na feira, num caminhãozinho antigo, chovendo, ele freou no trânsito, o caminhão deslizou e bateu num carro que estava à frente. Ele saiu preocupado, pediu desculpa ao rapaz: você me perdoa, eu freiei, mas o caminhão está chovendo, paralelepípedo. E quando ele abaixou para ver se tinha amassado muito, o militar tirou o revólver e deu um tiro nele. Foi assassinado a queima-roupa, sem nenhuma defesa, nem ficou sabendo como que morreu. Um homem de Deus. Foi duro, meus irmãos, para todos nós. Nós choramos muito. Eu me lembro que no culto de sepultamento dele, eu não tinha forças para pregar a palavra, de tanto que chorava. E eu disse isso aqui ao presbitério: eu não consigo fazer. O presbitério mandou alguns irmãos para fazer o culto. Eu me lembro que eu entrei naquele dia na igreja, a família, abracei a todos ali, a viúva, os filhos. Mas eu me perguntava, no meu coração perguntava, dizia o Senhor assim: por que isso, Senhor? Por que eu perdi meu amigo? Um homem trabalhador, um homem de Deus, um homem fiel, Senhor. Eu perguntava aquilo e chorava, só o que eu fazia. E o pastor que assumiu o púlpito para entregar a mensagem, ele leu um texto, meus irmãos, eu nunca mais vou esquecer. Ele leu um texto de Lucas 12, ele dizia assim, era em Lucas, ele leu um texto assim: e naquele dia nada me perguntareis. E entregou uma mensagem dizendo: pode ser que muitos aqui estejam perguntando, por que isso? Por que aconteceu isso com ele? Nós também não sabemos explicar, mas o pastor disse assim: mas naquele dia que o Senhor nos arrebatar, todas as nossas dúvidas, nossas perguntas vão sair, e nós vamos estar todos juntos nas mansões celestiais para glorificar o Senhor. Meus irmãos, aquilo calou o meu coração profundamente. Os irmãos acham que a viúva saiu da obra? Deve estar essa hora lá no Manaim, tem seminário, está lá trabalhando lá com os filhos, porque essa obra está sustentada nos seixos rolados, nas pedras roladas. Israel tem a pira deles, eles têm a tocha deles. Nós também. A nossa tocha é o fogo do Espírito Santo que queima hoje no nosso coração, que está presente neste Manaim, nesta hora, esse bom Espírito Santo. E o guarda disse ao pastor lá uma coisa que nós queremos terminar dizendo também. O guarda disse assim: nós vamos defender. Enquanto tiver um de nós, nós vamos defender. E nós queremos tomar essa palavra para nós aqui nesta tarde. Enquanto um de nós tiver fôlego, nós vamos pregar a mensagem desta obra. Nós vamos dizer ao mundo que o mundo não sabe. Primeiro, Jesus está vivo. Segundo, em breve vai voltar para arrebatar a igreja dele. Os irmãos sabem por quê? Porque nós não temos também para onde ir. Nós vamos para onde, meus irmãos? Pode ser que alguns tenham lugar para ir. Nós estamos aqui porque nós não temos. Israel defendeu sua terra e nós temos defendido esta obra. Fazei as guerras do Senhor com sabedoria. O Senhor nos abençoe. Vamos estar de pé, vamos glorificar o Senhor. Vou dar um instante para os irmãos glorificarem o Senhor. As irmãs cantando, os varões glorificando o Senhor. Amém.
Dei sulihandenai, Ei, canta dei mais. soldrenai, nai, Meus servos, sulihandenai, nai, meus filhos, dei soldrei, nai, a paz seja convosco. sulihandenai, si, Filhinhos, dei soldrei, fostes alistados dei nai, para esta grande obra do meu Espírito. dei soldrei, nai, Sois meus soldados, dei nai, meus valentes, soldrei, si, nai, porque o exército é o exército do vosso dei Deus, Pai. sulihandenai, Tendes estado numa peleja, numa batalha, dei soldrei, mas nai, filhos à vossa frente, dei nai, vai o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dei soldrei, como general de guerra. sulihandenai, Não temais, dei nai, mas aplicai os vossos corações soldrei, sinai, na obediência do meu Espírito, porque a vitória é do vosso Deus Pai. dei soldrei, Nesta peleja, dei nai, sois mais do que vencedores, porque, filhos amados, a grande vitória é que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E assim eu vos abençoo. A vossa glorificação já tem chegado diante do meu trono de glória. E assim eu derramo sobre todos, derramo sobre vós, da minha graça e da minha paz. Bendizei, pois, aquele que vos alistou para esse grande exército. Ei, Salamai, Suriai, Beliai. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
uma visão, irmãos. A visão que o Senhor concedeu, eu vi que no início dessa aula, o Senhor mandava olhar para o templo, e quando eu olhava, eu via só vasos. Eu não via pessoas, eu via vasos. E um anjo do Senhor, com o seu olhar resplandecente, ele ia nesses vasos enchendo os vasos de azeite, enchendo. Ele passava, ia e voltava, enchendo os vasos. E quando ele passava por todos, ele nos convocava para uma grande batalha. Só que os vasos não poderiam ter rachaduras, trincas. Eu vi na visão que aqueles que estavam com vasos cheios começavam a sair para a batalha, mas alguns vasos estavam trincados. E naquele momento havia um desejo de que não tivesse naquela condição. Aqui na frente tinha uma balança, um contrapeso de ouro. Nós chegávamos aqui à frente, subíamos na balança, mas o nosso peso era maior do que o contrapeso. Voltávamos e começávamos, o anjo ia lá, mexia de novo, novamente estava vazando. Vimos para frente, pesávamos, novamente o nosso peso era maior do que o contrapeso. Voltávamos, falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu escutava os gritos dos irmãos dizendo isso: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero ir para essa batalha. Era sussurro, choro dos irmãos. Eu só tenho uma coisa para o Senhor fazer para nós: quebra de novo, quebra e faz de novo. Eu vi que então esse anjo, ele ia lá e quebrava, ele fazia de novo, um vaso novo, ele enchia. E eu vi no final aqui, todos os vasos, nenhuma trinca, todos preparados para a batalha e cheios do óleo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele já nos colocou na sua medida. O Senhor já nos encheu com óleo. E tomemos dessa posse, a posse dessa benção. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te glorificamos. Nós bendizemos a Ti, ó Pai, pela Tua presença maravilhosa conosco. E pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis